Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vim falar um pouquinho para vocês em relação a quais os alimentos evitar, né, na introdução dos alimentos sólidos para evitar risco de engasgo no bebê. A questão dos formatos, a questão da consistência desse alimento. Até então, ali, o bebê ele só conhece o leite, ou materno, ou a fórmula, que é o substituto ideal, até pelo menos os 12 meses. Certo? Então, no momento em que o bebê começa com a introdução de sólidos, da alimentação complementar, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Seja o formato, a forma que for oferecida, se for tradicional ou se for pela abordagem BLW, certo? Que é todo um contexto, né, do alimento do bebê também comer alimentos em pedaços ou na colher, mas que tem a sua autonomia. Tá? O comer em família é toda uma abordagem em volta disso. Então, a questão do tamanho dos alimentos é muito importante se a gente for oferecer um alimento para o bebê pegar. Por exemplo, a gente precisa, o bebê no início da introdução alimentar, ele tem cerca de 6 meses, ele consegue pegar um alimento com preensão palmar, que a gente chama, é um movimento global. Né? Ele consegue pegar dessa forma. Depois, com habilidade, ele vai refinando esse movimento e conseguindo pegar pedaços menores. Então, o que muitas vezes se acha, quanto menor o bebê, menor o tamanho do pedaço, é ao contrário. Quanto menor o bebê, mais novinho, 6 meses em diante, mais o alimento tem que ser de acordo com o tamanho que ele consiga pegar, ou seja, maior o alimento. Por exemplo, vamos supor que o tamanho do pulso do bebê tenha cerca de 3, 4 centímetros, o alimento tem que sair para fora, correto? Então, para ele conseguir abocanhar esse alimento, tanto em cima quanto embaixo. Por exemplo, uma cenoura cozida, ela não deve ser um tamanho pequenininho que o bebê não vai conseguir ter destreza, né, de movimento fino aí. Então, a gente oferece um alimento que ele consiga pegar. Um outro cuidado que deve se ter em relação à consistência desse alimento. Nós, adultos, né, a consistência ideal para o bebê conseguir lidar com o alimento na boca é a consistência que a gente consegue, né, amassar esse alimento com a nossa língua em relação ao nosso céu da boca. Vou dar o mesmo exemplo da cenoura. A consistência não deve ser tão mole que se desmanche e nem, né, tão al dente assim que a gente não consiga amassar na nossa língua contra o céu da nossa boca. Então, esses alimentos, assim, por exemplo, a batata também tem que cuidar da consistência, não esfarelar demais para o bebê conseguir pegar e tentar manipular esse alimento e também que ele consiga amassar contra o céu da boca. Um dos alimentos que tem que ter muito cuidado é a questão da maçã e a pera, principalmente a maçã. Ela não é um alimento, né, se cru. Não estou falando do alimento raspado, né? A maçã raspada tranquilamente oferecer, não tem problema nenhum. O problema é a questão da maçã, né, ela intacta, sem estar cozida. No momento que o bebê tira um pedacinho, o bebê não consegue manipular na boca, não consegue, né, amassar esse alimento. Então, a maçã, pelo menos nos primeiros meses, assim, ela deve ser cozida, tá? Um período no fogo, cerca de 5, 7, 10 minutos, dependendo da questão da temperatura e quanto tempo de ebulição. Então, é o momento de retirar a casca ou não, pode deixar a casca. Quando o bebê tiver os dentinhos, a gente aí retira a casca, tá? Então, no início, pode cozinhar essa maçã, cortar em palitos, para o bebê conseguir manipular. Ou mesmo deixá-la inteira, né, a metade, corta na metade, retira as sementes e deixa o bebê pegar a maçã. O que dá para fazer também é fazer aqueles cortes, né, tanto na transversal quanto na longitudinal, mas a maçã cozida, ou, né, também, se for uma ameixa também, fazer esse corte, para o bebê conseguir abocanhar e conseguir mais facilmente manipular esse alimento dentro da boquinha, tá bem? Outra questão bem importante para evitar, a gente pensa no tamanho da via aérea, certo? O tamanho da nossa via aérea, ela é redonda, correto? No momento em que a gente oferece alimentos nesse formato, né, o risco de engasgo se torna bem maior, então a gente precisa evitar. Desde que a gente tenha cuidados de segurança no formato dos alimentos, na consistência dos alimentos, a abordagem em si, o BLW, ele é seguro, sim, isso já está bem provado, tá? Na literatura, a gente viu que não existe um maior risco de engasgo no método, né, na abordagem BLW,
quando comparada com o tradicional, correto? Então, no momento em que a gente toma os cuidados devidos, é interessante igualmente, tá bem? O bebê tem um maior contato com o alimento, ele manipula, ele explora muito mais. A gente só precisa cuidar, por exemplo, então, esses alimentos redondos, por exemplo, uma uva, tomatinho cereja, ovo de codorna, tá? Esses alimentos a gente precisa cortá-los no formato em que não vai obstruir se o bebê, né, acidentalmente engolir, certo? Então a gente precisa cortar longitudinalmente ao comprido, tá? Então no momento em que a gente corta em 2 pedaços ao comprido ou em 4, por exemplo, um tomatinho cereja ou uma uva, tá tudo bem. Não precisa tirar casca, não precisa tirar sementes, tá? Exatamente assim como é. A gente só precisa tomar cuidado no formato desses alimentos aí, tá bem? Outras frutas duras também, assim, que podem ser, além, né, da maçã e da pera, que eu dei o exemplo, a gente deve cozinhar, se ela for muito dura, para abrandar um pouco a fibra e o bebê conseguir manipular na boquinha. Mas essa experiência do toque, da manipulação, isso aproxima muito a criança do alimento, e a gente deve permitir. Mas a mãe, principalmente, ou cuidadores, devem estar seguros de toda a questão do funcionamento da manobra de desengasgo, se for o caso, correto? Né? Isso vocês até podem procurar a manobra de desengasgo, que é a manobra de Heimlich, né? Para bebês abaixo de 1 ano, tá bem? Então isso deve ser cuidado. Outra coisa, a questão laranja, tangerina, aqui no sul é bergamota, né? A gente, né, pode cortar, por isso, tirar a casca delas, cortar em fatias, assim, né, ao comprido também, para o bebê pegar, manipular, retira as sementes, né, apropriado, tirar as sementes e oferecer. O que dá para fazer também na bergamota, na tangerina, é tirar os gomos, retirar o fiapo do meio ali para abrir, retirar as sementes e dar fazer uma aberturazinha pro bebê pegar, chupar, ele vai manipular na boquinha. Então esses não precisa ter. O gomo pode oferecer inteiro. A laranja pode oferecer, tirar a tampinha e oferecer ela descascada, tirar as sementes e oferecer ela descascada pro bebê abocanhar, ele vai lambuzar, ele vai tocar, ele vai manipular. Isso aproxima bastante, são novas experiências, né, que a criança está tendo de contato, né, da região das papilas gustativas, da região dos sensores da mãozinha, são os mesmos da região de dentro da boquinha, da região orofacial, tá bom? Um alimento, eles perguntam bastante em relação à pipoca. Deve ser a recomendação oficial para oferecer pipoca normal para criança é a partir dos 4 anos de idade, tá bem? Eu, como profissional, não posso. Mas eu ofereço, eu faço isso, eu aquilo, eu tiro a casquinha, eu tiro o grão, tudo bem? Tá? Mas a minha parte como segurança alimentar, que eu prezo muito, é cuidar da questão, né, do grão da pipoca e oferecer quando o bebê tiver uma maior habilidade. Então, a recomendação oficial é a partir dos 4 anos. O que eu indico fazer para o bebê estar ali, tem a pipoca de sagu, tem uma receita no meu feed, pipoca de sagu, tá? Ela é feita com a bolinha mesmo de se fazer sagu e lá tem toda a receita do procedimento. Tá bem, de como fazer, é bem interessante, os bebês normalmente gostam. Essa semana uma mãe postou pra mim a bebezinha dela sentadinha com um baldinho assim de plástico mesmo, comendo a pipoquinha de sagu. Foi um amor de ver ela com a pinça, tava com 9 meses, ela com movimento de pinça, pegando as bolinhas assim já estouradas, né, que é a pipoca de sagu. Então, a questão de cuidado é imprescindível a gente ter todos esses cuidados dos formatos dos alimentos para a gente ter uma segurança, né, na questão alimentar do bebê. E não só do bebezinho, né? Todos esses formatos a gente continua cuidando com o bebê até ele desenvolver uma habilidade mastigatória mais eficiente, tá bom? Então, a questão da pipoca, voltando um pouquinho, tem mães que comentam que deixam só a partezinha branca, que retiram aqueles grãos que às vezes não são estourados, ou aquela pelezinha, a casquinha que fica. Aí a gente deixa, né, dá só a partezinha branca, ok, tudo bem, não vai ter problema, porque vai ser parecida com a pipoca de sagu, tá? Tem a receita lá no meu feed, Grace,
É muito legal, super fácil a pipoca de sagu. É o sagu que a gente vai fazer o sagu tradicional, mas é feita com a pipoca. Tem a tá? Bem interessante. Então a gente deve ter esses cuidados assim imprescindíveis, nunca deixar o bebê sozinho, seja o que estiver comendo, tá? Sempre estar junto. Cuidar para os bebês, os pezinhos do bebê estarem apoiados em algum local, não deixar os pés balançando, porque aí ele vai ter maior controle cervical e vai estar muito mais seguro nesse momento, né? Outra questão do cuidado, não só dos alimentos, mas o bebê tá numa postura correta, sentado, não tá pendendo para os lados. Se ele estiver pendendo, a gente precisa colocar alguns apoios para o bebê ficar reto. Não alimentar o bebê sentado num carrinho que esteja meio deitado, né? A gente pensa assim, quando a gente está deitado é difícil a deglutição. Isso vai dificultar para o bebê também. Então tem que ter muito cuidado, tá bem? Então, esse é o recado que eu quero passar para vocês hoje. Eu vou postar hoje à noite uns cuidados também em relação quais os outros cuidados, né, que a gente deve ter em relação à introdução dos alimentos sólidos no momento da introdução alimentar, que é um momento fantástico. Esse é um momento assim que a gente vai estar em construção do paladar dessa criança mais adiante, né? A gente vai começar a construir. Lembrar que a introdução alimentar vai dos 6 aos 24 meses de idade do bebê. Então, é uma jornada, que nem eu costumo chamar, é uma jornada muito linda, que vai sendo construído todo o paladar dessa criança, certo? Então, é um momento único da gente poder explorar, né, junto com eles, o paladar, oferecer os alimentos, né, da forma que eles são, no gosto, né, no gosto deles de fato, né, por exemplo, laranja, não precisa introduzir suco, certo? Vai oferecer uma banana, espera para oferecer mais adiante aquela panqueca de banana se a mãe está ansiosa, oferece o alimento in natura antes, para ele conhecendo os alimentos como eles realmente são, tá bem? Esse é o recado.